Boa noite. Vamos fazer a prece inicial. Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos em busca de equilíbrio e orientação para o nosso interior e aceitação, Pai, dessa pandemia que está acontecendo no mundo e no Brasil. Pai, sabemos que não estamos sós, que temos a presença sempre dos nossos guias, mentores espirituais, de Jesus, de Maria Santíssima, de Ismael, que é o guia e mentor espiritual do nosso Brasil nessa caminhada. Pedimos, Pai, que assista todos os enfermos que nesse momento se encontram nos hospitais, pelos médicos, enfermeiros, assistentes, enfim, por toda a equipe dos hospitais. Pedimos pelos irmãos que também partiram para a pátria espiritual, pelos entes queridos, Pai, dando aceitação, pelos governantes que nessa hora, para que haja paz e entendimento, pelos irmãos que não podem ficar em casa e dependem das condições cheias para ganhar o seu pão de cada dia, pelas pessoas que estão desempregadas, passando fome e necessidade, pelos irmãos das comunidades, moradores de rua, enfim, Pai, por todo lugar onde campeia a dor, a lágrima e o sofrimento nessa hora. E para Ti, peço, como eternos pedintes que somos, que fique conosco agora e sempre, Pai. Que tudo que está acontecendo possa tocar no interior de cada um de Teus filhos. E sabemos, Pai, que isso está acontecendo, mas sabemos que acima de tudo, Pai, temos que ter o amor. O amor é que faz com que nós podemos prosseguir. Pedimos a permissão a Ti, Pai, a Teus benfeitores amigos, conselheiro amigo, guia e patrono da nossa casa, para que possamos dar início à reunião da noite de hoje e que cubra, Pai, Jesus, bons amigos, orienta a cabecinha, orienta o estudo desse irmão Leonardo, que vai passar para nós a palavra da noite de hoje. Fique conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Vamos para mais um estudo, seguindo a nossa programação das obras de Allan Kardec, Consolador Prometido, né? E, primeiramente, eu quero agradecer a Gisele essa oração, pedindo proteção para a nossa reunião da noite de hoje. Nós vamos estudar hoje do Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 6, a pergunta 257. Essa pergunta trata do ensaio teórico das sensações dos espíritos. Esse ensaio teórico foi escrito por Allan Kardec. E ele vem comentando esse item que começa lá na pergunta 237, vai até agora 256. Estamos agora na 257, onde ele faz um ensaio teórico sobre da sensação dos espíritos. Bom, para ele escrever esse texto, que nós vamos observar nesta e em outras reuniões, porque ele é extenso, ele já tinha estado com os espíritos nas reuniões mediúnicas, recebendo diversos tipos de comunicações, né? Ele chegou próximo à mesa girantes em 1854, e esse livro aqui, o Livro dos Espíritos, ele publica em 1857. Então, até a publicação desse livro, e depois nós vamos falar como é que ele veio à tona, ele já havia entrado em contato com a espiritualidade diversas vezes e tinha acumulado determinados conhecimentos, e alguns deles ele reúne aqui nesse ensaio teórico, né? Nós vamos também nos valer da publicação que ele fez na Revista Espírita, né? Em um ano depois de publicar esse livro, ele fala também desse assunto
né, num artigo também intitulado Das Sensações dos Espíritos, e para ver os momentos em que ele entrou em contato com a espiritualidade, reunindo esses conhecimentos que ele fala aqui nesse artigo, né? Então vamos lá. Diz assim o texto, ensaio teórico da sensação dos espíritos. O corpo é instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é, pelo menos, a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Não vemos todos os dias recordando ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal, como se real fora? Não as vemos até causar a morte? Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta, certo? Que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou esta sensação. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem se encontrar na ocasião da morte, na ideia de tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revela dos suicidas ou dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais. E inúmeros outros fatos, muita luz lançaram sobre essa questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos lá na Revista Espírita. Revista Espírita publicada, como já falamos, 1 ano depois da publicação desse livro, mas que está apresentando fatos anteriores a esse livro, né? Então vamos lá. Na Revista Espírita de 1858, né, propriamente na edição de dezembro, vejam que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi inaugurada nesse ano, em 1858. E, em janeiro, quando ela foi inaugurada, ele já publicou o primeiro número da Revista Espírita. Então, esse é o primeiro ano, né, da Revista Espírita. Nós estamos na revista de dezembro, do final do ano da inauguração da revista. Então, o artigo chama Sensação dos Espíritos, né? E ele revela o seguinte: para tanto, não nos contentamos com as respostas dos espíritos. Para entender essa sensação, ele ainda não estava muito claro quando os espíritos respondiam. Então, consideramos a sensação como um fato através de numerosas observações. Então, ele está falando assim, ele foi observar o que os espíritos estavam comunicando, de diversas ordens, suicidas, né, atribulados no mundo espiritual, para perguntar o que eles sentiam. E ele está descrevendo aqui. Então, veja bem, numa reunião, São Luís faz uma bela dissertação sobre a avareza. E ele publicou essa dissertação sobre a avareza na edição de fevereiro, lá no início do ano. Né? Aí um dos assinantes leu, né, aquela dissertação sobre a avareza que São Luís tinha dado, né, e contou o seguinte a respeito daquela dissertação. Veja o que o assinante está falando para ele, está botando isso na revista de dezembro.
Numa pequena reunião, ocupávamos de evocações, quando inopinadamente, sem que tivéssemos chamado, apresentou-se um espírito que havíamos conhecido, quando encarnado, modelo do retrato de avarento feito por São Luís. Ele viveu miseravelmente, em meio à fortuna que acumulava, sem proveito para ninguém. Foi no inverno. Estávamos perto do fogo, perto da lareira. Esse espírito, então, pediu permissão para vir durante 3 dias aquecer-se à nossa lareira. Dizia que sentia o frio que voluntariamente suportara durante a vida e, por avareza, obrigava os outros a suportar. Então ele dizia que aquela aproximação do fogo, ele sentiu um alívio muito grande no frio que ele estava sentindo lá na erraticidade. Kardec, diante desses relatos, dirigiu sobre o assunto da penosa sensação do frio desse espírito umas perguntas a São Luís. Então Kardec perguntou: como o espírito avarento não tinha mais o corpo, podia sentir frio e pedir para se aquecer? São Luís respondeu: podes imaginar os sofrimentos do espírito pelos sofrimentos morais. Aí Kardec volta à pergunta. Sofrimentos morais, como pesares, remorsos, vergonha, o calor e o frio e a dor físicas, não são efeitos morais. Como os espíritos têm essas sensações? Então, Kardec está tentando separar o sofrimento moral do sofrimento físico. Né? Então, ele está perguntando a São Luís o seguinte: olha, calor e frio são sofrimentos morais? Aí o espírito responde: tua alma sente frio? Não. Mas tens a consciência da sensação que age sobre o corpo. Volta Kardec a perguntar: parece que esse espírito não sentia um frio real, mas que ele tinha lembrança da sensação do frio, que havia suportado, que se lhe tornava-se um suplício. Ele está perguntando: é isso mesmo? Aí São Luís responde: é mais ou menos isso. Há uma distinção entre a dor física e a dor moral. Né? Então, a dor física é uma coisa e a dor moral é outra. Mas ele, tendo a dor moral, ele sente a dor física. Né? Então ele pede o espírito para não confundir o efeito com a causa. Mais tarde, compreendereis melhor, diz São Luís. Esperai outros fatos, esperai outras comunicações que vão aparecer para você, né? E essas explicações vão fornecer pontos de observação, né? Para que você forme uma ideia sobre o assunto. Então, ele vai agora continuar a sua dissertação. Vamos agora continuar a dissertação no Livro dos Espíritos, né? Saímos então da explicação de São Luís, dada na Revista Espíritas, e vamos voltar ao Livro dos Espíritos. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal, participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quinta essência da matéria, é o princípio da vida orgânica, porém não da vida intelectual que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos servindo-lhes de condutos localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais,
Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça ou dos pés, ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito que se tornou independente com as do corpo. Essas últimas, só por termos de comparação, as podemos tomar e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-lo visto atravessar chamas sem experimentar qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes externos. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Ele vai agora apresentar uma descrição de alguns espíritos suicidas, né, nesse texto. E nós depois vamos também nos remeter à Revista Espírita para detalhar essas comunicações. Então ele fala assim: ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que ele se acha. Nós já estudamos isso em outras oportunidades sobre a situação do espírito logo após o desencarne, que há essa perturbação, ele não se encontra claramente o que está acontecendo, né? Nós já estudamos isso. Essa situação dura enquanto haja qualquer... Não, eu pulei aqui, perdão. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-nos, certa vez, um suicida: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito, roíam apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado de perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, porquanto ele não fora em vida ruído pelos vermes. Havia no sentido de um fato da atualidade. Isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Então, vamos voltar à Revista Espírita. Ele conversa com o espírito suicida. Nós só vamos botar a pergunta final, né, dessa comunicação. Ele relata nos artigos como o espírito se suicidou, quais as circunstâncias, como ele chegou na comunicação, né? Então a pergunta que Kardec faz, uma delas é: que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Então o espírito responde: não refleti, senti, eu não pensei, né? Na hora da extinção da vida, eu só senti a extinção, né? Mas a vida não me extinguiu.
Olha, aqui está respondendo certinho o que Kardec perguntou. Na hora da extinção da vida, ele está falando, não, a vida não extinguiu, eu continuo vivo. Eu ainda tenho vida. Extinguiu o corpo, né? A minha alma está ligada ao corpo. Não estou morto. E, no entanto, sinto os vermes a me corroerem. Então, é o trecho que ele colocou aqui no Livro dos Espíritos, extraído dessa comunicação, que ele só iria publicar, como disse para vocês, em junho de 1958. Kardec, então, comenta lá no artigo: os vermes não roem o perispírito, ainda menos o espírito, apenas roem o corpo. Como a separação do corpo, perispírito, não era completa, o resultado era uma espécie de repercussão moral, que lhe transmitia a sensação do que acontecia no corpo. Era a visão que se passava no corpo que lhe produzia a ilusão que ele tomava como realidade. Então ele se sentia ruído, né? No livro O Céu e o Inferno, que Kardec vai publicar só em 1865, portanto, alguns anos depois, até do início da Revista Espírita, né, que começa em 1858, no capítulo 4, Espíritos Sofredores, tem vários relatos, né? Tem 10 relatos de espíritos sofredores ali, né? Muito importante, né? Ali é o estudo de caso dos espíritos, né? Que a gente sempre tem que consultar quando a gente faz o estudo desse tipo, né? A gente separou o caso da Lisbeth, né? Lá na página 270. Então ela fala que ela possuía tudo, né? Que nos homens da terra julgavam ser felicidade. Ela era rica, mas ao mesmo tempo egoísta. Ela era nobre, mas ao mesmo tempo ambiciosa. E ela era bela, mas ao mesmo tempo era muito vaidosa e muito hipócrita. Fazia sofrer muita gente. Ela viveu há 150 anos na Prússia. Veja, um século e meio depois que ela vem se comunicar no grupo lá de Kardec, nas reuniões de Kardec. Kardec observava. Então ela declara o seguinte: a matéria revoltava-me sempre e tu não podes avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim. A sensação que a matéria ainda exerce sobre ela. Ela se achava como num castigo eterno. Então ela sofria ainda aqueles sofrimentos físicos, mas na realidade eram de ordem moral, né, devido à sua situação de inferioridade, de ignorância, né, de erros que ela viveu na sua última encarnação. Tem um outro caso aqui, que ele relata também, do suicídio por amor e por dever. Então ele conta que um casal, né, ambos ligados a outras pessoas, né, ela casada e ele casado, né, eles resolveram se suicidar e deixaram uma carta para que eles fossem enterrados no mesmo caixão, né? E a família atendeu aquele pedido e ela vem se comunicar, né? E ele separa essa comunicação para observar o sofrimento dela e publicar esse sofrimento dela para esclarecer essa questão da sensação dos espíritos. Então, Kardec pergunta à suicida: que sensação experimentastes ao despertar no outro mundo? Aí ela fala assim: tinha frio e escaldava. Então ela bota os dois extremos, o frio e o calor. Tinha gelo nas veias
e o fogo na fronte. O fogo e gelo pareciam consumir-me. Então, essa era a sensação de sofrimento que ela tinha na espiritualidade depois que ela cometeu aquele ato. Ela está revelando agora para Kardec, né? Então, essas observações são muito importantes, Kardec coloca para nós, mostrando que, na realidade, os nossos deslizes morais é que provocam essa sensação de sofrimento que nós temos na espiritualidade, né? Nós sabemos que nós plantamos e nós vamos colher. E nós não vamos esperar colher na outra encarnação. Logo, logo, depois de desencarnar, nós já estamos colhendo o fruto dos nossos erros e dos nossos desvios. E é isso que a gente tem que tirar dessa lição agora, né? Não é só uma questão ilustrativa, como os espíritos sofrem, é uma advertência para cada um de nós, o que nós vamos passar se nós desistirmos de fazer o que viemos fazer aqui, que é nos consertar, né? Muito bem. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de pegar um artigo lá de Reformador de 1964, que está publicado no livro Estudos e Crônicas, que é uma homenagem a Allan Kardec. Nós, semana passada, no dia 31, nós comemoramos 152 anos da passagem de Allan Kardec, que desencarnou em 31 de março de 1869. Então, essa homenagem foi feita por Hermínio de Miranda, e nós vamos reproduzi-la aqui em parte, né? E ele fala assim: os espíritos eram extremamente cautelosos. A princípio, nem mesmo diziam que era preciso escrever livros para instruir o mundo das coisas espirituais. Eles não deram um roteiro para Kardec. Eles começaram a se comunicar e Kardec ia observando. Kardec, guiado pelo seu bom senso e pela sadia curiosidade, vai fazendo perguntas sobre aquilo que interessa conhecer. Então, ele já havia consultado 50 cadernos, né? E nesses 3 anos antes de publicar o Livro dos Espíritos, ele já estava em contato com muitas comunicações vindas de todos os cantos do mundo e mais as comunicações que surgiam nas reuniões, a princípio domésticas e depois na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, a princípio, ele ia confessar mais tarde, lá no livro Obras Póstumas, a gente vai ler, desejava apenas instruir-se na exploração dos conhecimentos novos. Ele queria conhecer, e quanto mais perguntava, mais surgiam dúvidas, mais ele perguntava. Com o tempo e a acumulação das respostas, ficou claro que perguntas e respostas tinham uma estrutura própria e adquiriram a feição de um livro. E assim, em 1857, ele publicou o Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando, né, na nossa casa ao longo do tempo aqui. Mas ele não parou por aí, né? Ele se perguntava: como ficaria a doutrina evangélica de Jesus diante daquelas novas ideias? Como ficaria a ciência diante daquelas novas ideias? Como ficaria a religião que se dizia cristã diante daquelas novas ideias? Como funcionava a estranha faculdade que ele deu o nome de mediunidade, que ele tinha que estudar mais profundamente, estabelecer princípios, critérios e procedimentos? Dessas perguntas surgiram os demais livros.
né? Então, lá em 1861, 3 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, surge o Livro dos Médiuns. Depois, em 64, mais 3 anos à frente, surge o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o livro Céu e Inferno. Em 1868 surge a Gênese, né? Um ano antes do seu desencarne. Então, por essa bibliografia, Kardec nos deixa bem claro que Deus existia, os espíritos se comunicavam, havia reencarnação, cada um era responsável pelos seus atos, pelos seus pensamentos. O universo, seres e mundos se organizavam em escala hierárquica, valores que predominavam, leis simples da moral. Em 1854, quando se aproximou das mesas girantes, até o desencarne, em 1869, foram 15 anos de estafante trabalho libertador dirigidos por Jesus. Esse trabalho, Kardec, a humanidade ainda não aprendeu a reconhecer esse labor, né? Esses ensinos. Não reconhece pelo que realmente vale e pela influência que cada vez maiores exercem no futuro. Essa foi a homenagem de Hermínio de Miranda a Allan Kardec, publicada lá no Reformador. E aqui a gente encerra com a pergunta que eu faço para mim mesmo. E nós, e eu, estamos nos aproximando dessas verdades? Nós já vivemos o que estamos aprendendo com ele e com os espíritos? Essa é a pergunta que a gente tem sempre que fazer a nós, né? Lembrando, ainda há pouco, a noite do conselheiro, em que Santo Agostinho se referia à nossa avaliação diária, né? Nós estamos aproveitando a oportunidade de estar à beira da luz do Espiritismo? Essa pergunta tem que ser feita sempre, né, para cada um de nós. Nós vamos colocar logo depois do estudo de hoje, lá no grupo, já que não dá tempo mais, nós estamos estourando o tempo, o poema Não Devo ao Mundo, de Casimiro de Cunha, publicado no livro Cartas do Evangelho, Psicografia do Chico. Não deu tempo, então nós vamos publicar o texto. Vamos agora caminhando para a nossa prece final. Vamos nos concentrar, vamos lembrar a figura de Jesus, para o qual nós vamos dirigir a nossa rogativa. Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade que nós estamos tendo de estudar o Teu Evangelho, de estarmos próximos à luz do Espiritismo, que nos consola tanto nesta oportunidade. Pedimos essa reencarnação para vencermos a nós mesmos. E o nosso apoio maior, Senhor, sem dúvida, é o Teu Evangelho. Dá, Senhor, que possamos nessa oportunidade também, aproveitando essa ambiência de harmonia e de paz que Tu nos oferece, pensar no nosso irmãozinho humanidade, encarnados e desencarnados, que sofrem, mas que nós sabemos que há uma razão para que isso tudo esteja acontecendo dentro dos desígnios do nosso Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelo estudo da noite de hoje que Tu nos proporcionaste. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez, pela proteção dos amigos da espiritualidade, em particular do nosso mentor conselheiro. E que nós possamos, Senhor Jesus, com a Tua permissão, com a permissão do nosso Pai, darmos por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Meus irmãos, quero desejar a todos muita paz. Tenhamos uma boa noite, tenhamos um despertar e um dia proveitoso.
Que a paz de Deus continue com todos nós.